que acontece, jovens curiosos? Se sempre estamos perdendo tempo fazendo coisas inúteis ou assistindo a milhões de vídeos, terminando as recomendações tão estranhas do YouTube, que tal gastar alguns minutos aprendendo ao ensinar Curiosity? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em cerca de 10 minutos, mas que não são qualquer fato, mas estes vão te deixar totalmente impactado. Estes são 30 fatos que você desconhecia há 5 minutos. Em Toy Story, um dos brinquedos com os quais Post Right Here, tomando chá na casa do Sid. Ela se apresenta como Maria Antonieta, e esta tem como característica que lhe falta a cabeça. E o que há de curioso nisso, Sr. Curiosity? Bem, é que Maria Antonieta foi a rainha da França, que em 1793 foi decapitada por traição. Vamos ver se você sabia disso, amigo Durs. Quem nunca viu as fotos da noite anterior e se deparou com os clássicos olhos vermelhos? Para alguns, uma fase do celular, para outros, um sintoma de uma doença mortal. Mas não, nada disso. Os olhos vermelhos nas fotos com flash aparecem assim porque a luz entra pela pupila e reflete a cor dos vasos sanguíneos. 3. Certamente você já viu fotos de Machu Picchu, ou melhor ainda, talvez tenha tido a sorte de visitá-lo. Mas a questão curiosa é que depois de muitos anos, o objetivo deste lugar permanece um mistério. Pelos restos, sabe-se que não era uma cidade. Talvez fosse usado apenas como centro para cerimônias religiosas. Acredito que usavam para se conectar com alienígenas. De vez em quando, todos nós temos problemas e podemos sentir coisas estranhas em nossas mentes. Mas o que é realmente incomum é acreditar que simplesmente estamos mortos. Isso é conhecido como Síndrome de Cotard, uma rara doença mental em que a pessoa acredita que está morta. 5. Se você tem terror de insetos, principalmente baratas, é melhor cobrir os olhos. Porque, com quase 20 centímetros de comprimento, a Megaloblata longipenis é considerada a barata mais grande do planeta. A espécie se encontra principalmente no Equador, Peru e Panamá. Se você vive longe dessa região, não se preocupe. Time sim, e se você gosta de história e questões relacionadas à guerra, talvez já soubesse disso. Mas um fato histórico é que o cadáver de Hitler nunca pôde ser encontrado. E um estudo que os cientistas em Moscou fizeram em 2018 sobre os supostos dentes de Hitler confirmou que ele havia morrido. Depois de tomar cianureto e atirar na própria cabeça, em 1945, diante da queda do Império Alemão 7, se você pensava em comprar um carro, talvez deva reconsiderar. Já que um estudo feito pela analista Mary Maker em 2018 chegou à conclusão que, levando em conta o estacionamento, o seguro, manutenção, combustível e entre outras coisas, em 80% das cidades dos Estados Unidos da América é mais econômico usar Uber do que ter um carro próprio. Embora talvez você não goste muito de basquete, deveria reconhecer o logo da NBA. Curiosamente, a silhueta que aparece no famoso logo não pertence a Michael Jordan, como muitos poderiam imaginar, mas sim faz referência a Jerry West, que se destacou nas décadas de 60 e 70 em Los Angeles. Lakers. 9. Se você tem fobia de aranhas e grita "mas que horror" toda vez que vê uma, melhor economizar dinheiro e comprar uma passagem para a Antártida, pois aparentemente é o único lugar do mundo onde nunca foram registradas aranhas. E você poderia ficar tranquilo. 10. Em dados super curiosos da impressionante natureza, nos deparamos com um comportamento super estranho que as libélulas podem ter, já que aparentemente, quando as libélulas fêmeas não querem acasalar. Claro que podem. Elas simplesmente dizem não, fingem estar mortas e ficam deitadas por um tempo. Bem pensado, senhora libélula once. As focas são animais ternos, mas também podem ser muito selvagens. Mas a questão curiosa é que as focas loiras são um tipo muito raro de focas que ocorre apenas uma em cada milhão. 12. Quando você precisa escrever um texto escolar e não tem ideias, é complicado. Pense que o gênio Ernest Vincent Wright escreveu um romance chamado Gatsby, que continha mais de 50 mil palavras, e nenhuma delas continha a letra E. Isso sim é inteligência e muito tempo livre. Vincent Trice. Se você pensava que a Estátua da Liberdade era a maior estátua do mundo, quero te dizer que você estava enganado. Pois aparentemente, na Índia, na província de Gujarat, encontramos a Estátua da Unidade, que é um monumento dedicado ao político indiano Sardar Patel, e ela tem nada mais, nada menos que 182 metros de altura. Uma verdadeira loucura.
14. Apesar de sabermos que é prejudicial, quem não gosta de um delicioso hambúrguer com fritas? Verdade, batatas sempre precisam de ketchup. Que cara você faria se eu te contasse que o ketchup era vendido como medicamento em 1830? Além de ser vendido como remédio para absolutamente tudo, desde dores, feridas até doenças e o que mais você imaginar. 15. A Turquia é um país muito interessante que eu gostaria de visitar. E mais agora que sabemos que a cidade de Istambul é a única no mundo cujo território está entre dois continentes diferentes, entre a Europa e a Ásia. A cidade é separada pelo Bósforo, um estreito que divide a cidade em duas partes, conectando o Mar de Mármara com o Mar Negro. 16. Em notícias incríveis, mas reais. Devemos conhecer a história de James Richard Veron, um homem pobre que ganhou fama em 2011 depois de roubar apenas $1 de um banco e esperar que a polícia o pegasse, para receber atendimento médico gratuito na prisão. 17. Não sei se você tem pets, mas com certeza ama filhotes de qualquer animal. Sim, até os filhotes de ouriço são muito fofos quando bebês. Segundo um estudo da Universidade de Hiroshima, no Japão, essa questão parece estimular o cérebro e gerar melhores resultados. Se estamos vendo filhotes ou cachorros. Que fetiche tão estranho o corpo humano. 18. Em notícias que parecem mentiras até que as encontramos na internet em 2006, uma mulher foi ao banheiro durante um voo de avião. Como havia deixado um cheiro forte, tentou esconder acendendo alguns fósforos. Johnny teve a ideia de levar fósforos em um avião, o que resultou em um pouso de emergência. 19. Charles Darwin era um naturalista britânico que se tornou muito reconhecido após propor a teoria da evolução das espécies. Como isso não é uma aula de ciências naturais, vamos às curiosidades. E a curiosidade é que nosso cientista, durante todos os seus estudos, literalmente comeu cada animal que descobriu. É, sim, entre os fatos que impactaram, vamos? Ele aparentemente queria experimentar o sabor de cada espécie que descobria. Uma das coisas mais surpreendentes e perigosas que nosso incrível planeta possui é a força da natureza, que pode nos fazer desaparecer em um segundo com qualquer desastre natural. E em 2011, o terremoto no Japão foi tão poderoso que, segundo especialistas, esse movimento fez com que a velocidade de rotação da Terra acelerasse um pouco. 21. Quem não gosta do McDonald's? Seus hambúrgueres deliciosos são um padrão que nos alimenta em qualquer parte do mundo. Uma curiosidade sobre a lendária cadeia de fast foods é que, inicialmente, eles vendiam cachorros quentes, não hambúrgueres. 22. Quando Cristóvão Colombo supostamente descobriu a América em 1492, na verdade, no continente já havia mais de 90 milhões de pessoas vivendo, que representavam 1/3 da população mundial. 23. Em curiosidades super estranhas, nos deparamos com a tartaruga chinesa de casco mole, que ficou reconhecida por ter a inimaginável habilidade de urinar pela boca. Nojento, aparentemente é o único animal conhecido por ter essa habilidade. 24. Durante toda a vida. Nos disseram que a água era um bom condutor de eletricidade, mas na verdade o bom condutor são os minerais e as impurezas que a água possui. De qualquer forma, não misture água com eletricidade para evitar eletrocução. 25. Se você aprecia joias e minerais, talvez você soubesse que antes de nos depararmos com uma esmeralda perfeitamente polida e cortada na natureza, vamos encontrar formações como estas. E um fato muito curioso é que seu nome, possivelmente persa, significa pedra verde. 26. Notícias incríveis, mas sombrias. É que em 2013, uma mulher que havia sobrevivido a um acidente aéreo da Asiana Airlines no aeroporto de São Francisco morreu quando foi atropelada por um caminhão de bombeiros que havia ido ajudar no resgate dos passageiros. 27. Entre mais de 7 bilhões de pessoas, todos somos distintos, e uma das coisas que vai marcar nosso rosto é a cor dos olhos. Você sabia que a cor de olhos mais rara no mundo é a verde? Já que apenas 2% da população mundial tem os olhos dessa cor, e você? De que cor são seus olhos? 28. Na Grã-Bretanha, um casal que ia se casar teve a ideia de convidar para a sua cerimônia a rainha Elizabeth II. Era algo para rir, pois era impossível que a autoridade fosse ao casamento sem conhecê-los. Mas então a rainha apareceu entre os convidados, deixando todos chocados e incrédulos. 29. Recém-trazido da China,
nos deparamos com um macaco dourado de nariz chato, um dos primatas mais raros do mundo. Quem não só tem essa pelagem tão épica, dourada e azul, mas também tem um nariz bastante estranho. Sim, ainda podemos chamar isso de nariz. O bom é que, embora tenham caçado ele por anos por causa de sua pelagem, ele ainda existe e nos dá fotos tão épicas quanto estas. Embora muitos loucos construam bunkers para o apocalipse zumbi, isso é impossível. Mas espere, senhor. Curiosity. E então por que a Casa Branca tem um plano contra um possível apocalipse zumbi? Então, de fato, precisamos nos preocupar. O Pentágono e a Casa Branca dos Estados Unidos, aparentemente, consideram a possibilidade de um apocalipse entre todos os problemas para os quais se preparam. Zumbis? Isso é sério, fujam para salvar suas vidas. Antes de ir, deixem-me cumprimentar alguns assinantes. Primeiramente, um grande cumprimento para Rhino Gamer, que queria ser saudado. Em seguida, outro grande cumprimento para GM, que não pude cumprimentar no vídeo anterior. Envio um grande cumprimento para Soy Hashi e outro para Luiz Javier, a pedido de Aurora. Depois envio outro grande cumprimento para Everperex, que nunca havia sido cumprimentado. Um grande cumprimento para Khmer Albernia, que também não pude cumprimentar anteriormente. Um cumprimento para Jared, que é fã do canal e queria um cumprimento. E por fim, quero dar as boas-vindas ao Gay Gamer 55 novo no canal. Outro super cumprimento para o Freigno07 e o último cumprimento vai para o craque Gerald Vargas Figueiredo. Agora sim, deixem o seu like, comentem tudo, mas realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo do canal com seus amigos. Então, mais beijos pro Curiosity. Se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Eu sou o Sr. Curiosity